O Monstro Misterioso do Lago Erie, 2 de maio de 2019. Lago Erie é o quarto maior lago dos 5 norte-americanos Grandes Lagos, esparramado para fora sobre 9.910 km, e é o mais raso e o menor pelo volume de seus irmãos. Foi nomeado após o povo nativo de Erie, uma forma abreviada da palavra iroquoiana Erelioana, que significa cauda longa, e se estende entre a província canadense de Ontário, com os estados dos Estados Unidos de Michigan, Ohio, Pensilvânia, e Nova York em seu oeste, sul, e margens orientais. Como os outros grandes lagos, é mais como um mar interior do que um lago, e também há muito tempo disse ser o refúgio de algo muito misterioso roncar através de suas águas. O Lago Erie criatura em si é mais frequentemente descrita como sendo um 9 a 12 m, 30 a 40 pés, longa besta ondulante, e muito serpentina na aparência, com uma coloração cinza escuro ou preto. Avistamentos de algo muito bizarro à espreita no Lago Erie voltar séculos. Os nativos da região falaram de um grande espírito de água habitando dentro do lago chamado Oniari, uma enorme serpente de água com chifres com respiração venenosa que roncava a área e barcos de tamanho. Talvez o primeiro conhecido gravado encontro moderno com a criatura supostamente ocorreu em 1793, quando um capitão a bordo do sloop Felicity avistou uma criatura semelhante a uma cobra, mais de 16 metros de comprimento, movendo-se através da água enquanto caça o pato perto de Sandusky, Ohio. Lago Erie. Em 1817, houve outro relato bem conhecido, quando dois irmãos chamados do Seal viram um monstro enorme, de 20 a 30 pés de comprimento, que parecia ter sido encalhado e possivelmente morrendo. Neste caso particular, a besta foi dita olhar como se teve os braços reais, e sua aparência era reminiscente de um esturgeon. Eles aparentemente saíram e voltaram mais tarde com a empresa, mas tudo o que restava foram marcas de sua surra e grandes escalas anômalas. Mais tarde, nos 1800s, nós temos o avistamento feito pelo grupo de um navio dirigido para fora através do Lago Erie para Toledo, Ohio, de Buffalo, New York, em 1892. Como eles cortaram as ondas, aparentemente havia uma comoção na água à frente, e em cima de uma inspeção mais próxima, acabou por ser uma serpente gigantesca, pelo menos 50 metros de comprimento, com barbatanas longas e proeminentes e os olhos como pires que eram viscosos espumante. Em seguida, em 1896 houve um encontro feito por 4 testemunhas que assistiram a ele por 45 minutos, como a besta cão-chefiada maléfico cerca de fora da costa de Crystal Beach perto de Fort Erie, Ontário. Avistamentos continuou, embora houvesse, obviamente, algumas pessoas que começaram a se divertir com tudo isso. De acordo com o criptozoólogo Loren Coleman em seu livro Criptozoologia Z, em 1931, 2 pescadores chamados Clifford Wilson e Francisco Genstozzi alegou não só ter deparado com um monstro misterioso, mas para ter clube de la morte e enchê-lo em um transporte-caixa. No entanto, quando um curador do Museu de História Natural de Cleveland foi para investigá-lo, a criatura foi encontrada para ser apenas uma grande piton indiano. Era ainda uma coisa incomum a ver na área, mas longe do monstro do Lago Erie que todos tinham vindo a saber. O monstro Lago Erie viria a ser conhecido como BCE, após a usina nuclear Davis Besse em Port Clinton, e continuou a ser avistado esporadicamente ao longo das décadas e até mesmo em tempos mais modernos. Em 1980, houve um avistamento feito por 2 pescadores que estavam jogando em linhas perto do leste 55th Street Marina em Cleveland, Ohio, fora de seu barco de pesca de 20 pés, à brisa fresca. Tinha sido um dia calmo logo após o amanhecer, quando o barco foi abalado por um distúrbio na água sacudia sua embarcação. Quando os 2 homens assustados olhou para a água que viu que parecia uma forma imensa preto, pelo menos, enquanto o barco ia em forma semelhante a um jacaré, que, em seguida, agarrou no barco com os braços e sacudiu para enviá-los agarrando para qualquer coisa que poderia segurar antes de deslizar para as profundezas.
Em setembro de 1991, Harold Brichter, sua esposa Cora, e seu filho Robert, foram em Sandusky Bay para desfrutar de um dia de pesca. Eles pararam seu barco e começou a se preparar quando Harold alegou ter visto uma criatura gigante serpentina nadando através da água em torno de 1000 pés deles, descrito como preto na cor e cerca de 40 pés de comprimento. De acordo com o artigo de Los Angeles Times sobre o avistamento na época, 5 outras testemunhas viu a mesma coisa exata. Este avistamento foi seguido por um surto de relatos semelhantes de Sandusky Bay, e Thomas Soubert, o dono da Huron Lagoon Marina, postou uma recompensa de $100.000 para um espécime vivo, que aparentemente ainda está aí. Obviamente, nunca foi coletado. Outra conta bastante recente foi dada a Weird, Ohio, por uma testemunha chamando-se Franklin P. Winwright, que diz que ele viu fora perto de Vermilion, Ohio, enquanto fora de pesca em seu 18 Fort Boston Valer. A testemunha diz: no início de julho, eu estava tendo uma daquelas noites em que eu estava apenas cruzando o lago. Eu ancorei o barco algumas centenas de jardas fora da costa e estava apenas deitado de costas bebendo algumas latas de cerveja. Por mais triste que seja em retrospectiva, descobri que a combinação do balanço do barco e algumas cervejas foi um dos únicos métodos preferidos de superar minha insônia. Eu não sei quantas manhãs naquele verão eu acordei totalmente vestida no convés do meu barco com latas espalhadas. Não foi o período mais feliz da minha vida. Esta noite em particular, eu fui despertado do meu sono por algo esfregando contra o fundo do barco. O barulho e o impacto me acordou e eu imediatamente ouvi um barulho que eu acho difícil de descrever. Foi a pressa da água, seguido pelo tapa de algo contra a superfície do lago. Eu brotou e agarrou a lanterna que eu sempre deixei queimando no arco do barco para que nenhuma outra embarcação iria parar em mim à noite. Então eu almoçado parou a murada e segurou a luz sobre a água para ter um olhar. O que eu vi nunca esquecerei. Antes de ir mais longe, deixe-me dizer que eu não estava bêbado quando vi o que vi. Eu estava dormindo por pelo menos 3 horas, e eu só tinha 4 cervejas. Estou certo que o que estou prestes a descrever não é de forma alguma o produto de qualquer alucinação induzida por álcool. Havia uma criatura longa e espessa a poucos metros abaixo da quilha do meu barco. Todo exagero de lado, esta coisa era pelo menos 20 metros de comprimento. Ele disparou com a velocidade incrível longe do meu esquife como eu lutava para fazer a sua forma à superfície preta em da água. Quando estava a cerca de 30 metros de distância do meu navio, a besta levantou o corpo para fora do lago. Embora ainda estivesse escuro, foi uma noite clara, com uma lua cheia brilhando na superfície imóvel do lago. Por causa deste fato eu pude claramente fazer para fora o corpo serpentino longo do animal e sua cabeça grande, redonda. Isso foi tudo que eu vi antes que ele submergiu novamente e desapareceu para sempre. Não há dúvida em minha mente que aquela coisa intencionalmente bateu no meu barco. O primeiro instinto que eu tive quando eu vi era que eu tinha invadido seu território e estava me deixando saber. Talvez como um enguia comum tinha sido atraído para o brilho da minha lanterna. Não posso dizer com certeza, mas foi a última noite que passei sozinho no Lago Erie. Eu só fui pescar à noite algumas vezes nos últimos 2 anos, e nunca sozinho. Escusado será dizer que a insônia daquele verão só piorou que eu olhei aquele monstro nos olhos. Felizmente, desde então, minha vida voltou, mais ou menos, ao normal. Eu me casei novamente, vejo meu filho com frequência, e tenho um novo emprego muito melhor do que aquele que eu estava tão preocupado naquela época. Quando eu penso de volta àquele verão, o único aspecto realmente aterrorizante dele que eu não consegui contar com é o mistério do que eu vi naquela noite. Ainda mais espetacular foi um surto de relatos de 2001 em que numerosos nadadores vieram para a frente alegando ter sido realmente atacada por BCE enquanto nadava perto da casa de bomba Port Dover, muitas vezes com grandes marcas de mordida em suas pernas e corpos para prová-lo.
As mordidas foram explicadas de longe como as de outros peixes conhecidos ou espécies exóticas, como o bovfin e até mesmo tirando tartarugas, mas havia muitos que insistiam que tinham sido vítimas de ninguém menos que Bessie. O mistério do monstro do lago Erie nunca foi satisfatoriamente explicado, embora tenha havido muitos esforços para chegar a uma explicação racional. É que estes são simplesmente as misidentificações do esturjão muito grande do lago, Fulvescens de Acipenser, que pode comer de até 7 pés ou mais no comprimento e diversos 100 libras. Lake Erie já estava repleto desses esturjão, embora eles estavam quase pescado em um ponto. Parece possível que a aparência pré-histórica do peixe poderia assustar algumas pessoas, mas não é nada perto dos tamanhos relatados para Bessie. Uma outra ideia é que esta é simplesmente uma legenda urbana que seja jogada acima sobre para trazer turistas dentro, mas como este explica avistamentos que vão para trás centenas de anos? Poderia ser outra coisa completamente, talvez alguma nova espécie ou dinossauro sobrevivente? Não há respostas à vista, e por agora pode ser apenas uma boa ideia para manter os olhos abertos, se você nunca encontrar-se olhando para as águas do Lago Erie.